BMC News, informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e junto com os comentários de Alex André e Eduardo Garuffi, iremos trazer aí todas as informações do mercado financeiro nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. As principais notícias aí do mercado europeu, que nessa segunda-feira acompanharam muito a sessão asiática, né, e avançaram em bloco, apesar da liquidez reduzida pelo feriado do Dia do Trabalhador nos Estados Unidos. O petróleo estável, após 7 sessões consecutivas de ganhos aí, redondos, a nova máxima aí em 3 semanas, né? E as mineradoras são destaques da sessão lá em Londres, que opera uma alta em média de 2,69%, 2,29%. Agora a gente tem também uma sensação de melhora, né, na China, após medidas aí de estímulos no setor imobiliário. A agenda da semana trará indicadores de atividades em serviços, os PMIs compostos de agosto, vendas no varejo e a previsão aí do PIB da zona do euro no segundo trimestre. Entre outros, aí os presidentes, a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, fala hoje às 10h30, né? E temos também aí o nosso presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, discursando em um evento aqui em São Paulo. Agora, vamos passar uma informação aí de como é que estão as principais bolsas agora nesse exato momento. Abrindo aqui muito rápido, a gente tem a Coreia fechando com uma alta de 0,81, a gente tem o índice Nikkei, uma alta de 0,53. O destaque mesmo foi para as bolsas lá na China, Hang Seng com uma alta de 2,5% e Xangai com uma alta de 1,40%. Alta significativa, hein? Aqui na França, 0,53 nesse momento. A gente tem a Alemanha com uma alta de 0,50 e a Itália uma alta de 0,60. As principais bolsas, a matriz do mundo aí, né? As principais bolsas americanas, Dow Jones opera com uma alta de 0,13%, Nasdaq com uma alta de 0,25% e o S&P uma alta de 0,14%. O S&P é onde estão as 500 principais ações lá dos Estados Unidos, ações de empresas norte-americanas. A regra do S&P é que a empresa que esteja catalogada por lá tem que ter pelo menos, no mínimo, 4 bilhões de valor de mercado. Então, isso é a importância desse índice. Bom, não tem como a gente começar a semana aqui, nossa semana, sem descartar, sem falar da semana passada, os indicadores que saíram, que foram bastante importantes, entre elas PIB e Payroll na sexta-feira. Para isso, eu vou chamar logo de cara Eduardo Garuffi. Fala, Edu, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tamo aí, né? Tamo aí, vamos que vamos. Semana começando, uma semana bem vazia hoje lá, que é feriado, já que hoje é feriado nos Estados Unidos. Quinta-feira a gente tem feriado aqui no Brasil. Mas, ô Garuffi, antes de falar dessa semana, eu queria trazer um pouquinho de informação da semana passada, que foi carregada de números, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, tivemos dados de inflação, tivemos principalmente o mercado de trabalho americano na sexta-feira. Payroll movimentou muito o mercado e trouxe uma expectativa, parece que positiva para essa semana, não é? Parece que sim, Marco. A gente tem aí uma sexta-feira boa, né, no Ibovespa. Pelo que estava formando eu vou já colocar a tela aqui, a gente já está preparando. Pelo que estava formando durante o resto da semana, a gente até tinha mencionado isso aqui, de uma possível bandeira, de um possível movimento para baixo. Porém, a sexta-feira mudou para mim a coisa inteira. Foi um dia fantástico, a gente teve aí 1,80 de alta, muito maior do que eu mesmo imaginava pela configuração que estava formando. Então, acredito que a coisa, vou até colocar aqui, deixa eu só preparar a minha tela. Eu acredito que deu uma boa mudada no cenário. A gente pode sim agora ter um pouquinho mais de esperança aí de que a gente tenha uma semana positiva, apesar de ainda, como a gente já tinha inclusive comentado aqui, não ser
a mesma coisa que veio aí quando a gente fala aqui do dia 27 até o dia 21 de agosto, né? Desculpa, o dia 27 de julho a 21 de agosto, o mês inteiro de agosto ali com aquela queda, devagar e sempre. A gente tem uma última semana aí, 10 dias diferentes, são dias com volatilidade maior, que é justamente o que aparece quando o mercado está um pouco mais tenso, um pouco mais agitado, a volatilidade aumenta. Então a gente vai... A sexta-feira ela deixou o tom mais altista, porque ela acabou formando ali que pode ser uma possível correção, e a gente pode talvez ver preços um pouco mais acima, perto dos 120 mil, começa a ficar mais factível ao longo da semana, e logo mais eu trago o gráfico para você aí, Marco. O Garuf, aproveitando que a gente está falando de bolsa, né, e trouxemos a informação da sexta-feira, que fechou com uma alta até que expressiva, subiu bastante aí depois, mas mesmo assim fechou com uma alta de mais de 1% o nosso índice futuro, nosso índice Bovespa. Eu queria chamar a atenção para Petro, não tem como, a gente sempre fala das principais ações ali. Petro fez uma alta também na sexta-feira que chamou a atenção, mais de 3%, e sempre Petro é Petro, né? Foi ela responsável aí da alta do índice nesse primeiro semestre. Ela continua ainda, de uma certa forma, trabalhando com um bom viés otimista do investidor, e eu queria que você desse uma olhada nessa ação logo na largada aqui, para a gente começar a pensar, né, como caminharia o nosso índice para essa semana, já que hoje, mais uma vez, aí, reforçando para o telespectador que é dia do trabalho nos Estados Unidos, feriado, o Labor Day, mas a gente tem o petróleo em alta e Petro pode ser, mais uma vez, aí, impulsionar e, quem sabe, deixar esse índice acima dos 120 mil pontos, né? Já que a gente está falando que o índice futuro fechou acima dos 119. Leve alta, mas fechou acima dos 119. Como é que você está enxergando o Petro aí nesse início de semana e que o gráfico está mostrando para nós, ô Edu? Marco, olha só, a gente já vinha comentando um pouco, eu vou deixar bem grande aqui. Acho que é legal a gente começar pelo semanal de Petrobras aqui. A gente vai ver um gráfico semanal. Eu vou tirar esse estudo aqui. A gente ainda tem em Petrobras um alvo ainda aqui na casa dos R$ 35, 35,10 mais ou menos, que era um alvo que a gente tinha marcado, desenhado junto aqui, com toda a audiência aí da BMC. Então a gente traçou esse alvo porque Petrobras faz de fato um movimento, um dos mais bonitos dos principais papéis do Ibovespa. É um movimento limpo, a gente tem aqui sequência de semanas em alta, então a gente pode observar especialmente as mais recentes. A gente tem boas impulsões. Todos os vendedores que apareceram e não conseguiram ganhar território. Então essa é uma coisa super importante para você que é investidor ou trader, quando olha um gráfico, quando usa o gráfico como parte de uma tomada de decisão, é justamente olhar a comparação das forças, ou seja, os vendedores, quando aparecem, formam barras de baixa, que tamanho que eles formam? E os compradores, como é que tá? Tá tendo muita rejeição em cima? Não tá? Então a gente viu especialmente a semana de 19 de junho a 17 de julho, ali um mês, que foi uma correção muito tímida, o que acabou gerando, especialmente da semana de 7 de agosto para cá, uma outra sequência boa de alta. Então, olhando para o diário, e a gente já tinha até comentado isso também aqui, muitas vezes parece difícil a gente entrar em uma tendência, né, e estar posicionado numa tendência. Quem já tinha se posicionado em Petrobras, por enquanto está muito bem, não apareceu nenhum dia de grande movimento de baixa que assustasse, e mesmo que apareça, eu acredito bastante que essa região dos 30, especialmente dos 30 aqui, redondo aqui, é uma região que vai ser defendida, deve ser defendida se a Petrobras continuar aí se movimentando para cima. Então bastante positivo, Marco. Petrobras, das principais, é um dos gráficos que eu mais gosto. Muitas vezes parece difícil de entrar em tendência, é difícil, sempre parece alto. Aí vai depender muito do prazo que você tem. Se você tem um prazo um pouco mais longo, você vai olhar o semanal, você vai olhar as médias do semanal, as correções do semanal. Se você tem um prazo um pouco mais curto, você vai sim olhar o diário, que vem dando oportunidades com um risco bem baixo, que você consegue sair, tá errado rápido, como por exemplo todos esses fundos que ele veio marcando em R$ 28,00, R$ 29,80, agora tá marcando um fundo em R$ 31,00, então você consegue ter um risco relativamente curto para tentar entrar nesse trem aí que é essa alta da Petrobras, Marco.
E detalhe que a Petrobras aí, ela deixou de ser a empresa que paga mais das empresas, da lista, né, de empresas que paga mais dividendos no mundo inteiro. Aproveitando esse gancho que você falou de prazo, Edu, só uma pergunta ali para compartilhar com o nosso telespectador. O investidor de Petrobras, que busca um objetivo mais longo prazo, ele deve olhar também o gráfico num prazo maior, e o cara que quer operar mais curto, ele deve operar com um tempo, espaço de tempo também menor? Isso é compatível ou indiferente? Sim, é importante, na verdade, eu acho que uma das coisas mais importantes é saber qual é o tempo gráfico que você olha para o prazo que você quer. Às vezes eu me deparo conversando com traders que muitas vezes buscam fazer operações desalinhadas com o tempo gráfico que estão. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem pontos importantes em um gráfico diário, ou seja, um suporte, uma resistência, que são as coisas mais importantes de um gráfico, são as regiões onde justamente os investidores estão brigando, onde o preço está parando, que são os suportes, são as resistências. Não adianta você ir para uma briga em um suporte importante de um papel como Petrobras, olhando um suporte no diário e tentar defender e montar alguma posição no gráfico de 5 minutos. Você muito provavelmente vai ser jogado para fora, vai tomar um stop, ou seja, vai correr um risco desnecessário, porque o tempo gráfico não está necessariamente alinhado com o prazo. Então, se você tem um prazo de semanas / meses, é interessante que o seu gráfico principal seja o semanal, e olho para cima, olha o gráfico mensal. O gráfico mensal, para quem está no longo prazo, quem faz um position trade, ou seja, uma posição um pouco mais longa, meses para ano, ajuda bastante. O gráfico semanal, para também esse prazo médio ou longo, também vai ajudar bastante. Se a gente olhar aqui, olha, vou colocar no exemplo da Petrobras. Petrobras tem um gráfico mensal muito claro desde o Covid, desde a pandemia, com a correção que teve, como a força ela é predominantemente compradora, ou seja, os compradores fecham barras de alta mais vezes que os vendedores, com mais amplitude, com mais tamanho, ou seja, se você olha uma posição de semanas ou meses, o mensal ele é o tempo gráfico superior ao que eu operaria se eu fosse fazer uma operação como essa, que é o semanal. Tá? E aí você usa o semanal como uma referência para um médio prazo, semanas, meses. Se você quer operações mais curtas, dias ou semanas, um pouquinho mais rápido, você usa o diário, que está aqui, com o suporte de um semanal, que está acima. Mas cuidado, sempre o cuidado de tentar, não tem traders aí que usam, por exemplo, 3 tempos gráficos, Marco, mas cuidado para não fazer lambança. É melhor você fazer bem feito com um gráfico só, usar um tempo gráfico só, do que tentar colocar vários tempos gráficos e não conseguir tomar uma decisão boa. Tá? Então é importante que, se você usa mais que um tempo gráfico para tomar a decisão, eles têm que estar conversando entre si. Uma tendência de alta no diário, confirmada pela tendência do semanal, que é confirmada pela tendência, por exemplo, do mensal, que é o caso da Petrobras. Estão se conversando, 2 ou 3 tempos gráficos. É excelente de montar posições aí, Marco. Beleza, obrigado, Edu. Bom, vou te chamar agora aqui o Alex André. Alex, bom dia, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Marco. Prazer estar contigo aqui com o Garuf. Bom dia a todos. Vamos lá. A gente estava perguntando aqui, você chegou bem na hora da pergunta, só elaborando para você novamente. Não tem como a gente chegar a começar a semana sem falar da semana passada, que foi muito importante, com os indicadores extremamente relevantes para o mercado, já que nós tivemos aí, a gente vai ter uma semana um pouquinho mais esvaziada por conta hoje do feriado nos Estados Unidos, feriado na quinta-feira. Quinta a gente tem alguma coisinha para sair no meio da semana, como o livro bege, o produção industrial no Brasil, mas nada tão abrangente como na semana passada. Então, por conta disso, queria que você fizesse uma análise muito rápida aí do que você enxergou dos indicadores que saiu, vou falar como um todo, tá? Inflação nos Estados Unidos, payroll, uma perspectiva aparentemente positiva para as bolsas mundiais. Confere? Confere, Marco. Realmente o mercado já precificava ligeiramente um Fed, uma leitura de Fed, né, à frente um pouco mais dovish, já que o Fed estava bem hawkish lá atrás, né, com a ata, enfim, com Jackson Hole, e os dados que vieram, né, que saíram, né, desde então, depois desses comunicados, deixaram o mercado um pouco mais animado, como você comentou. Inclusive o próprio payroll, que veio ligeiramente acima do esperado, mas os dados como o desemprego, né, os dados de salário, vieram aí melhores do que a expectativa. Então aqui o mercado alimenta, eu acho que esse tom de risco, né, claro que hoje, como você comentou, né, feriado nos Estados Unidos, né, e quinta-feira, feriado aqui no Brasil,
a gente não tem aí realmente uma agenda econômica tão forte essa semana para ditar realmente um volume que seja representativo, para trazer uma narrativa um pouco mais otimista. Não significa que sem um volume, né, considerável que a Bolsa não vai subir. Não seria por essa maneira. Mas já que nós não temos aí, né, até um fluxo comprador, talvez, né, ou seja, já pelos feriados, essa semana pode ficar um pouco mais ofuscada. Mas talvez setembro agora, né, a partir já estamos entrando no mês de setembro, né, olhando aí já no final do ano, a tendência normalmente é mais positiva, né, Marco? Já que a gente vai se aproximando mais do final do ano, né, e normalmente aí a tendência ajuda bastante. A tendência que eu digo é a sazonalidade do S&P 500, né, normalmente quando a gente olha aqui já para o final do ano tende a fechar no positivo, e também, claro, os dados que saíram recentemente, né. Alex, agosto deixou saudade ou é para tirar do mapa? O desgosto, né? Agosto não foi essa alegria, teve um recorde de quedas aí, 14 pregões, Edu. Agosto também, na sua opinião, podemos tirar do mapa, arriscar e começar o mês novo em setembro mais otimista? Acho que sim, como eu te falei, né, os dados que saíram agora recentemente ajudam a trazer essa narrativa. Aqui no Brasil também, né, o PIBão, né, o PIB de 0,9, aí a expectativa é 0,3. Então acho que alguns dados aqui no Brasil também ajudam a trazer uma perspectiva mais otimista e também, claro, né, Brasília também pode trazer uma ajuda, né? Acho que a gente tem que ficar torcendo, que depende também um pouco aqui do local. Eduardo Garuf, esse PIB aí, você acha que faz frente para a nossa bolsa aqui? Ou ainda apenas foi um sopro, um lampejo aí de esperança para um reta final de trimestre aí do Brasil? Reta final de trimestre, eu estou começando a acreditar um pouco mais numa possível nova máxima aí, ultrapassando 123, mas, diferente de Petrobras, não é o cenário que a gente, gráfico, que a gente gosta mais, porque justamente depois daquele dia, estou olhando aqui, dia 26 de julho, quando a gente comentava bastante a gente comentou bastante aqui, semana após semana, daquele movimento que o Ibovespa fez lateralmente ali ao longo de junho, julho, quando ele decidiu fazer aquele movimento ali, que foi no dia 26 de julho, estava muito bonito, até que ficou feio. E quando ficou feio, a gente sabe, ficou feio nessa sequência de mais de 10 dias, 12, 13, 14 dias de baixa. Isso aqui muda o contexto do Ibovespa para as próximas semanas, até quiçá para os próximos meses. Quando a gente olha aqui um gráfico semanal, é um pouco melhor. O gráfico semanal me dá um pouco mais de esperança, apesar da gente ter um caixote. Eu acho que para todo mundo fica tranquilo da gente ver que o Ibovespa veio aqui lateral desde que ele marcou aqui em 16 de agosto de 21, fazendo um movimento lateral. Porém, o que me deixa mais animado, que não quer dizer que tem uma boa probabilidade de acontecer, mas está relativamente positiva, é justamente essa correção. E eu vou desenhar aqui, olha, essa correção que a gente faz no Ibovespa, no gráfico semanal, a gente faz um movimento de alta, a gente faz uma correção, e eu estou olhando muito para esse movimento aqui, ou seja, a gente tem uma correção em uma média e uma nova tentativa. Eu não me apaixono muito por isso, porque isso aconteceu aqui também, e não teve justamente essa continuidade, o mercado acabou devolvendo. Então é uma questão também de, os gráficos, eles representam o sentimento dos investidores. Então acompanhar o que vai vir acontecendo, o que vai rolar aí ao longo do ano, em termos de política, em termos de política monetária, vai fazer uma diferença para a gente acabar definindo se esse movimento aqui acaba sendo altista, se ele acaba não sendo. Se ele for, a gente tem boas projeções, uma aqui de maior prazo, que eu gosto de olhar aqui, olha, está na casa dos, deixa eu pegar aqui, colocar essa projeção aqui, olha, na casa dos, deixa eu pegar aqui, a outra ferramenta. A gente tem uma primeira projeção, que é a que eu gosto mais, que está aqui, Marco, na casa dos 130 mil pontos para longo prazo, 135 mil pontos de longo prazo. Então, eu não gosto muito de fazer, Marco, projeção de longo prazo assim no semanal, porque muita coisa acontece quando a gente fala de gráfico semanal, quando a gente fala de gráficos, muita coisa acontece no meio do caminho e ficam aparecendo essas projeções que o pessoal joga por aí de entre 100 mil pontos e 200 mil. Desse jeito é fácil de projetar. Então, é uma projeção muito factível e vai acabar chegando, de uma maneira ou de outra, seja pelos juros, seja pelo tempo, vai acabar chegando mais cedo ou mais tarde, mas
é sim uma projeção factível caso as coisas politicamente, tudo que acontece em volta do Brasil, se mantenha positivo, Marco. Maravilha! Vamos trazer aqui para você agora a agenda da semana, a agenda do dia, né? A semana a gente vai falando aos poucos aí, mas a gente tem, como trouxe ali, feriado nos Estados Unidos hoje, né? Então, bolsa esvaziada, a principal economia do mundo aí, tendo o seu dia do trabalho, isso o Labor Day. Então, hoje lá nos Estados Unidos é feriado. A gente teve na Turquia o CPI de agosto aí, que saiu na Turquia também. A gente teve, agora vai sair daqui a pouquinho, às 8h25 da manhã, a gente vai trazer em primeira mão para você o Boletim Focus, o tradicional Boletim Focus aí que sai toda segunda-feira. Vamos dar uma variada, ver como é que está realmente o reajuste do PIB, né? Se o PIBão, como o Alex falou aí na sexta-feira, deve modificar as trajetórias de PIB da economia brasileira, também fala de dólar, a projeção do IPCA, da taxa Selic, isso agora vai ser às 8h25. 10h30, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, vai discursar em um seminário, e às 14 horas aí, um evento aqui no Brasil, o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, vai discursar às 14 horas. Depois aí a gente tem, encerrando a agenda do dia, às 22h45, o PMI na China, mas vai sair só 22h45, esse número deve ser refletido amanhã, né, Alex? O PMI na China, deve não, né? Vai ser refletido amanhã. O que esperar do PMI na China, já que as bolsas chinesas fecharam e encerraram essa sessão de segunda-feira com uma alta expressiva? A volatilidade na China é muito forte, né, o Marco Garufi? Porque quando a gente olha pelos dados do PMI, olhando para o passado, né, nós vimos aí um PMI muito fraco, né, enfim, acho que o mercado já esperava isso, dados da balança comercial, e também prejudicando outras economias, né, China é a segunda maior economia do mundo, grande dependente, né, de várias economias, tanto da Europa como um todo. Só olhar os dados aí de importações, né, exportações, a gente consegue ver essa discrepância e os dados do PMI muito correlacionados, né, e o PMI de manufatura, tanto de serviço, né, o composto, trazendo uma zona ali de retração, né, ali abaixo de 50 pontos. O que o mercado espera são essas injeções de estímulos, né, Marco, que realmente a China precisa fazer adicionalmente, né, além do que ela já propôs, do que ela já colocou em perspectiva, para nós termos aí uma China um pouco mais forte e que o mercado acredite, né, que ela consiga superar a casa dos 5% de crescimento. Antes era 5, 5,5%, isso era ok, né? Agora o mercado está revisando para baixo, 4,5%, 4,8%. E lembrando que não é aquela China de antigamente, né, Marco? Crescia entre 10% até mais do que isso, né? Pois é. A China aí decepcionando em 2023, né? Crescimento reduzindo cada vez mais. Garuf, 5% para a China de crescimento esse ano é um sonho muito distante, né? Acho que como o Alex trouxe aí 4,8%, 4,5%, deve ser a nova revisão. Já na semana passada tiveram algumas projeções aí de uma China crescendo 4,8%, não chegando a 5%. Você consegue imaginar um crescimento acima de 5% esse ano? Como está a sua perspectiva para a China a partir de agora com esses problemas internos lá que ela vem sofrendo, principalmente no setor imobiliário? Concordo, estou de acordo com o Alex. Também vai ficar cada vez mais difícil, como qualquer país que trabalha para ser o império, né? Eu acredito que a China está trabalhando para ser o novo império. Fica mais difícil porque você começa a ter também mais questões domésticas para resolver. O próprio povo vai pedindo melhores condições para viver, a gente vai tendo essa mudança. Então, acredito que com o tempo vai ficar mais difícil mesmo. É normal, a gente vai vendo isso, inclusive, na própria precificação do mercado lá fora, do S&P, de outros ativos. O mercado americano, apesar de todos os desafios que passa, ainda se mantém resiliente, apesar de tudo. Então, Marco, assim, 4,5, 4,8, não dá para reclamar, né? Especialmente olhando aqui para o nosso cenário aqui, definitivamente não dá para reclamar, não. E não acredito muito em 5 não, viu, Marco? O Alex, o mundo está já absorvendo que China não tem essa potência toda de crescimento em 2023. Veja bem, tá? Muito bem, deixar bem claro que a China é o segundo maior país do mundo, né? Então não tem como falar que não é uma potência. Mas eu digo com esse potencial, acho que é a palavra certa, para relevar o mundo nas costas como levou em anos anteriores. O mercado já
o mercado financeiro global ou o mundo já sabe que dessa diminuição de capacidade da China e já está se adequando? Ou devemos ter ainda fatores negativos no meio do caminho? A China é uma caixinha de surpresas, né, Marco? Não tem como a gente realmente ter até mesmo a confiabilidade dos dados. É claro que os dados independentes é o que traz aí mais conforto, né, em relação à perspectiva econômica da China. O que a gente sabe, claro, que está tendo dificuldades, dificuldades estruturais, né, não são dificuldades temporárias, são dificuldades que realmente a China precisa realmente organizar a casa. A gente vê aí em províncias regionais, por exemplo, o setor de real estate é muito mais forte esse problema do que zonas ali metropolitanas. Um ponto interessante, você estava falando de China, eu acho que também, quando a gente fala das maiores economias globais, Estados Unidos e China, o mercado questiona hoje não só o crescimento de China, que a gente comenta toda semana por aqui, mas também a hegemonia do dólar, né? Porque a gente vê aí um endividamento dos Estados Unidos muito alto, né? Um mercado lá também subindo juros, né? E pode até subir mais juros, e a economia não respondendo à política monetária como o Fed gostaria para chegar nessa meta de inflação de 2%. Então, as duas maiores economias do mundo tendo um pouco de certa dificuldade. Os Estados Unidos, uma dificuldade de um crescimento da economia que devia desacelerar, né, para trazer aí uma perspectiva um pouco melhor, né, já que nós temos aí, né, uma Treasury muito alto, né, um mortgage aí que também chegou a bater recordes na última semana. Então, acho que esses são os pontos, né, as duas maiores economias do mundo. Quando a gente começa a olhar para emergentes, né, como nós aqui no Brasil, a gente está num cenário oposto, né? Nós começamos a subir juros antes, né, das economias desenvolvidas e agora estamos numa perspectiva de queda, né, de juros quando a gente fala em relação a esse ponto, né? Mas tem um risco, né? Qual que é o risco? O risco é o próprio Brasil, né? Questão política, questão fiscal, isso que a gente passa e o gringo nem sempre consegue precificar isso 100%, né? Acho que isso que nós estamos aqui operando no Brasil, somos brasileiros, né? Temos essa perspectiva e acho que as oportunidades também estão na mesa em relação a esse ponto. O Marco, acho que eu gosto muito de diversificar, alocar nos Estados Unidos, com uma perspectiva de portfólio, mas eu acredito que nessa virada de ciclo, grande parte do alfa das carteiras está aqui no Brasil. Falando de equity, tá? Falando de ações. Quem diga aí que o Brasil ainda... BMC News. Informação que gera valor. Robustas aí, sofrendo com a inflação e, enfim, com retomada de crescimento. No Brasil aí também, embora tudo que está acontecendo, né, aos trancos e barrancos, nossa economia vai conseguindo passar o 2023 aí, pelo menos, com um viés um pouquinho mais otimista, mas é como você mesmo disse, né, muita coisa para ser ajustada, como todo governo enfrenta também, e esse não vai ser diferente. Agora, na volta do intervalo, a gente vai daqui a pouco para o rápido intervalo, e na volta eu queria falar muito justamente dessa questão fiscal do radar, né? Já o câmbio, como a volatilidade do câmbio e qual a perspectiva do nosso dólar aí para o começo de semana, mas eu vou falar isso no próximo bloco comercial rapidinho e a gente já volta. Continue ligado. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP.
Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Vamos lá, bom dia para você que sintonizou agora no canal da BMC. Estamos falando aí de mercado financeiro em tempo real, trazendo as informações para você, te deixando muito bem informado para suas operações, com o Eduardo Garuffi aqui hoje, o nosso comentarista também, Alex André. Guys, garotos, é o seguinte, vamos falar um pouquinho agora do câmbio, nosso dólar, né? Tivemos aí algum estresse fiscal na semana passada, içando o nosso dólar a próximo a R$5 em algum momento durante os pregões anteriores aí, dessa reta final de agosto. Em setembro o mercado começou um pouco mais tranquilo, já com notícias um pouco mais positivas, né? Mas o dólar mostrou um pouco de resistência aí para cair, ceder abaixo dos R$4,90. Um fluxo de compra astronômico na sexta-feira ali, observando, deixando a moeda aí no patamar que se encontra hoje. Vida nova começando, embora feriado nos Estados Unidos, o dólar continua aí sambando de lado. Eduardo Garuffi, o que eu faço com esse dólar, hein? A gente, inclusive, veio comentando e veio acompanhando o andar desse dólar, que eu já coloquei na tela aqui pra gente. Ele desde o dia ali 24 de julho, 25, aquela semana que ele falhou, aquele movimento de continuar a queda, que muita gente vinha, a gente mesmo comentando ali na casa dos 4,60, e depois, subsequentemente, fazendo um movimento muito forte no comecinho de agosto, levou o dólar para um lugar que seria o mais esperado, um movimento mais lateral, um dólar um pouco mais, apesar de volátil. Então, quando a gente fala de lateral, porém volátil, você vai ver hora ele perto de 5, você vai ver hora ele perto de 4,85, 4,90. Então, essa casa que ele vem se formando, inclusive, com uma marcaçãozinha que a gente tinha feito nessa região dos 4,95, ou seja, dos R$5. Os R$5 vem sendo aí um ponto de resistência importante. E a quinta e a sexta-feira, especialmente quarta até sexta-feira, foi um dia aí que o futuro fechou levemente em baixa, mas uma baixa que não é uma baixa, não é uma queda boa, né? Um dia, vou até tirar aqui a marca aqui pra gente ver, é uma queda pequena frente à quinta-feira, que pode muito bem ser uma correção e o mercado pode tentar de novo, se houver realmente os motivadores, semana realmente mais fraca, mas caso hajam motivadores, tentar de novo buscar os R$5, acaba ficando mais provável pelo movimento que ele formou. Então o que a gente espera? Quem busca ter um dólar mais barato, a gente vai ter que ver ele vir trabalhar aqui nessa faixa dos 4,87, porém o movimento recente diz o contrário. Então, Marco, a gente tem que você tá vendo um dólar mais para cima ou para baixo essa semana? Eu sei que é cruel, moeda é sempre um desafio, mas o que tá do teu lado aí? Você tá imaginando mais para cima mesmo? Olha, eu sinceramente, o dólar, eu era um grande vendedor da moeda aí por conta do tudo que vem acontecendo, principalmente quando ele perdeu a casa dos R$5 e voltou a trabalhar muito próximo a 4,80, né? Então, a expectativa do mercado inteiro era um dólar a 4,70, a 4,50 seria talvez um pouco longe, mas abaixo pelo menos a 4,70.
mas aparentemente o mercado perdeu um pouco esse ímpeto, né? E eu acredito que deve continuar sambando nessa casa de 4,90, 4,85 até o final do ano, porque os acontecimentos que tem para saírem aí, pelo menos por mais que a gente aprove o arcabouço da melhor maneira possível, né, com a questão dando um limite para teto de gastos aqui do Brasil, acho que o dólar não perdeu um pouco esse ímpeto da queda ali do 4,70. Dá uma olhada, por exemplo, Edu, entrou uma compra, mas uma compra muito grande ali na região, a gente está falando para você que está assistindo aí o pré-market, do dólar futuro, né, que é o dólar que a gente acaba operando aí no mercado no intraday. No dólar futuro, uma compra muito interessante aí, um piso na região do 25, do 4,925 ali, 20,25. O que você consegue enxergar nesse ponto aí pelo gráfico, Edu? 4,925, que é justamente o começo do movimento de quinta-feira, né? A gente até desce um pouquinho o tempo gráfico, a gente olha, e é aí que tá, né? Quando a gente olha o intraday, a quinta-feira ela definiu muito, e é por isso que a minha preocupação de não ver aí, especialmente quando a gente olha um dólar para baixo, imaginar ele vindo para baixo, pelo menos até quarta-feira. Por quê? Porque além de uma quinta-feira muito forte, que realmente marcou especialmente o começo da quinta, em termos de volume, o começo da quinta-feira, que foi justamente 4.900 até 4.900 aqui e 50, esses primeiros 50 pontos aqui, tiveram um volume muito atípico perto das aberturas anteriores, muito acima, muita força. E quando a gente olha a sexta-feira, né, estamos olhando o intraday da sexta-feira, o mercado procurou, devolveu bastante no começo da sexta-feira, inclusive ali por volta ali de meio-dia e meio ali, entregando um pouco de volume e tudo mais, só que depois a gente viu uma tarde que voltou, que acabou trazendo de novo movimento para cima e fechou com uma bandeirinha aqui, fechou com um movimento aqui, o pessoal gosta de chamar de cup and handle, mas fechou com um movimento aqui, que é um movimento mais parabólico, um movimento mais abaulado, ou seja, tentativa, a tarde é difícil, na tarde de sexta-feira eu não gosto muito de analisar, porque o volume é muito, 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 muito baixo, muito menor que a média, então acaba sendo mais ruído do que qualquer outra coisa. Vamos ver a abertura, né, Marco? Daqui a pouquinho aí, daqui 20 minutos abrindo, é importante que se o mercado quiser realmente devolver um pouco dessa cotação, vir para baixo mesmo dos 4,90, que ele perca a mínima da sexta-feira ainda hoje. O ideal seria ele tentar testar uma mínima de sexta hoje para poder ter realmente uma projeção de ir para baixo. Mas tá, a mínima da quinta é a defesa dos compradores aí, de quem está comprado em dólar aí, Marco. E é o que tudo indica, aí na abertura de hoje a gente vai ter um mercado bem lateralizado, já que é feriado nos Estados Unidos. O dólar deve abrir muito próximo ao preço de fechamento, assim como o nosso índice futuro também deve abrir aí próximo, um pouquinho acima, né? Mas muito próximo ao preço de fechamento. Alex André, o dólar foi comprometido por uma questão fiscal, estava trabalhando tão tranquilo, próximo aos 4,80 ali. Aí Brasília começou a refugar, ele foi para próximo de 5. E agora vai ficar entre 4,90, 5, 4,95, 4,80, pelo menos até sair o Boletim Focus, que daqui a pouquinho eu já vou passar para vocês, que deve ter saído aí, a gente já vai sair caçando. Como é que você está vendo o câmbio, Alex? Realmente, Marco, o que você falou muito bem, o fiscal que que foi aí realmente o detrator das expectativas, porque o mercado colocava essa questão, né, principalmente de déficit zero, né, olhando para o ano que vem, ou seja, a soma, né, das receitas menos as despesas, né, sem contabilizar os juros, a gente consegue observar que esse déficit primário já poderia ter aí ficado estável já para o ano que vem. E fazendo as contas, né, com as perspectivas do governo para esse ano e com as arrecadações, o mercado já começa a entender que talvez não seja tão bem assim, né? Ou seja, a leitura do mercado começou a piorar ao longo dessa semana. E isso vai depender 100% de Brasília, né? Será que realmente Brasília vai trazer uma perspectiva um pouco melhor para as contas públicas? O passado não diz assim, né, Marco? A gente sabe que o governo anterior, não digo do Bolsonaro, mas eu digo o governo Lula lá atrás, né, teve a mesma perspectiva, né? Gastou muito, depois a conta chegou, né? Chegou no bolso de todo mundo e a carga tributária, que já é alta, já está subindo ainda mais, né? Então, essa combinação de fatores que o mercado não gosta,
né, porque não traz a previsibilidade fiscal, ou seja, da trajetória da dívida e também, claro, enfim, de toda a carga tributária que possa sanar essas contas. O que a gente tem visto é a carga tributária ainda maior, que isso não é bom, mas ainda mesmo assim não resolve a situação da trajetória fiscal. Então isso piora as expectativas econômicas e o dólar tende a subir, sim. Os gastos aí a gente está falando aí, pelo menos ano que vem, próximo a 170 bi, né, de arrecadação que vai ter que ter para poder, pelo menos, cobrir esse rombo aí. Então, um desafio para o mercado e o que estressa principalmente o mercado mais sensível, o ativo mais sensível para essa parte fiscal é o câmbio. Por isso que a gente vê o dólar aí muito mais próximo de 5 agora do que próximo dos 4,90. E olha que na semana passada, se você perguntasse para mim há uma semana atrás, aí eu falava que o dólar estava mais próximo dos 4,80 do que dos R$5. Ou seja, dólar sendo dólar, enganando todo mundo. Não é um pouco diferente. Quero trazer um pouco aqui também a informação de um outro ativo aqui, que a gente fala bastante da nossa economia, que é a Vale, né? A Vale que também, olha, surpreendente aí, me surpreendeu. Eu acho que surpreendeu muita gente. E o JP Morgan, aqui eu estou lendo uma notícia que você acabou de passar a compartilhar comigo, Alex, obrigado, que o JP Morgan dá um upgrade na Vale, né? Elevando a ação aí, um alvo de 75 a 70 para R$79. E a Vale na sexta-feira a Vale subiu mais de 5%, mesmo com China negativa no radar. Garuf, ou eu não estou entendendo mais nada, ou o mercado escolheu a Vale agora como próximo objetivo aí, já que a ação vinha sofrendo, ou sofreu muito em 23. O que você consegue enxergar para a Vale e o que você acha de Vale? Então, a gente, diferente do que muita gente achava, inclusive eu já vinha comentando com a turma aqui, com todos vocês aqui, desse suporte em Vale importante. Começou a ficar muito claro desde o movimento que veio da pandemia, que Vale estava montando suporte na casa dos R$60 e veio fazendo isso uma vez, duas vezes. A gente está falando de um gráfico semanal aqui, eu estou mostrando um gráfico semanal. Então, inclusive nas últimas semanas, quando a gente deu uma olhada em Vale, a minha preocupação estava justamente com essa semana do dia 14 de agosto, 14 e 21 de agosto, que ficaram abaixo de uma média de 200 semanas, uma média super de longo prazo. A última vez que aconteceu isso aqui, a gente está falando já de 13, 14, 15, 16, justamente o período Dilma, que foi um período mais difícil também para a Vale. Lembrando que a Vale também já teve a sua época de ter muitos negócios fora, inclusive, especialmente fora do ramo primário de negócio dela, e aí ela foi fazendo aí todo um ajuste corporativo, né, vendendo algumas operações e focando naquilo que ela faz bem. Isso deu um resultado óbvio para ela em valorização. Então, a sexta me surpreendeu, tá, Marco? Mas estar num suporte era uma coisa que a gente já vinha falando, então ela está subindo, voltar a subir desse ponto, está indo aí, se valorizando desse ponto, não me surpreende. O que me surpreende sim é como ela fez. A gente olha o diário, como o Marco mesmo mencionou, a sexta-feira foi uma super sexta, 5,85, tá? Mas esse caixote que a gente tinha marcado aqui, talvez 2, 3 semanas atrás, que é um caixote que vai aqui de 63 até 70, 71 reais, ela vem respeitando ele. Então, só um cuidado importante para o investidor de não se apaixonar por grandes movimentos como foi na sexta-feira, porque quando o mercado fica mais lateral e monta ali e define o que é um preço-alvo, o que é um preço mínimo, né, independente do movimento que faça, enquanto de fato não rompe aquela região, é difícil realmente prever algum lugar que vá. Então, eu tomaria um cuidado agora perto dos R$70, vamos ver o que vai acontecer ali, mas é muito interessante, porque justamente passando dessa região, 75, 80, 85 reais fica super factível, porque tem uma região de meio ali nos últimos anos, que é justamente entre 70 e 90 reais ali, que vale quando vai e não para de jeito nenhum. Então, bem interessante para o investidor e para o trader também, viu, Marco? Olha, vou te contar, na sexta-feira, semana passada, quinta-feira, estava conversando com uma amiga minha que opera também uma carteira de ações e ela comprou Vale. Ela falou, comprei Vale, o que você acha? Bom, aquela história, né, conversando, eu falei, olha, no atual momento que a gente está vendo China, né, com essa questão de problema lá imobiliário, eu não sei se a Vale vai ter uma demanda muito por minério de ferro, né, então
eu não sou muito a favor dessa ação, então prefiro ficar fora. E a Vale deu uma pancada na sexta-feira de mais de 5%, que não tinha como o nosso índice não reagir de forma positiva. Pô, Alex, você esperava essa alta de... Ninguém esperava essa alta de Vale na sexta-feira, né? Ainda mais com China todo enrolado do jeito que está. É verdade. Eu tive sorte também, viu, Marco? Assim como ela, lá na Sarinvest. Pegou? Não, eu não comprei, mas nós temos uma carteira recomendada lá na empresa, né, com o Saravale, e nós viramos o mês aumentando a posição de Vale. Nós já tínhamos um pouquinho de Vale, nós aumentamos e conseguimos pegar essa alta aí para quem estava seguindo a gente lá. Mas enfim, tirando essa questão de mais de curto Mas qual foi o motivo que vocês deram esse aumento de posição? O racional, Marco, assim, eu acho que seria um pouco mais de uma visão, não tirando o estrutural, porque realmente é difícil olhar a visão estrutural agora de China, né? Mas olhando para o ativo, né? Fazer uma visão mais de bottom-up do que de top-down. Se você olhar aí, o Free Cash Flow Yield aí está mais de 15%, 10%, 15%, patamar extremamente saudável nesse preço. Companhia aí pagando também sem pagador de dividendo, gerando muito caixa. Alavancagem não preocupa, né? A companhia aí com realmente um portfólio, né? Quando a gente fala do minério de ferro, de um teor aí de alta qualidade. Então acho que a companhia ela tem aí uma representatividade não só no mundo, né? Muito grande, né? Mas também perante seus pares, né? Se você olhar em relação ao desconto vis-à-vis BHP e Rio Tinto, a gente sabe que Vale continua sendo uma das preferências dos analistas como um todo, né, não só do setor, mas também na zona de alocação. Claro que quando que a Vale vai chegar naquele patamar de 80, 90, 100 reais, aí realmente agora no curto prazo a gente não tem essa resposta. Mas é um ativo que é muito previsível e tem um beta baixo, né, então a gente, enfim, acaba gostando mais de uma visão que a gente chama de buy and hold aqui, tá? Não é uma visão de swing trade, eu acho que aí vem muito para análise técnica do Garuf, mas uma visão fundamentalista entra muito bem naquela caixinha de dividendos / buy and hold. Beleza, maravilha. Depois eu queria também, aproveitando o gancho, não esquece, tá? É que eu vou passar o Boletim Focus que recebi agora. Na verdade, eu recebi tem um tempinho já, vou ler agora aqui, que deu um tempinho para nós conseguir transmitir para o telespectador. Queria que você falasse um pouco mais quais são os próximos ativos ali que vocês estão enxergando como positivo nessa carteira. Aí você pode passar para a gente daqui a pouco, Alex? Mas eu vou trazer antes aqui o Boletim Focus. Só desculpa... Perdão para baixar a cabeça para poder ler esse Boletim Focus para vocês. Aqui é o seguinte, olha, o Boletim Focus, o Garuf e Alex André, no IPCA aumentou um pouquinho, foi para 4,92, uma leve alta no IPCA, assim como também uma leve alta, um crescimento no nosso PIB para 2,56. O dólar foi mantido a 4,98, né? A gente estava falando aí, e subiu a projeção de dólar nos últimos períodos aqui, estava próximo a 4,90, agora já está 4,98, mas pelo menos foi mantida, assim como a Selic, 11,75 para o final de 2023. Então, a gente teve um aumento do IPCA, um aumento do PIB, dólar e Selic mantida. Para 2024, o IPCA também numa leve alta de 3,88, o IPCA continua subindo um pouquinho, tanto para 23 quanto para 24, lembrando que IPCA é um dos principais medidores da inflação, hein? Então, inflação de novo do radar, aí segundo o Boletim Focus do Banco Central. O PIB para o ano que vem, uma queda de 1,32, né? Uma queda não, né? Caiu a projeção, a alta ainda é de 1,32, e o dólar para o ano que vem, no final do ano que vem, um dólar a R$5, praticamente aí no ano inteiro o dólar sambando uma faixa de preço, e a Selic para 2024, no final de 24, aí 9% a Selic. Então, mantido o dólar, mantido a Selic, apenas uma alta no IPCA e uma alta no PIB. É alguma surpresa isso, Alex André? Exatamente. Eu, olhando aqui, eu estava até olhando também o Boletim Focus também, o Marco, junto com você, aqui agora há pouco. O que acho que não me surpreende é a questão do PIB, né? O PIB que ainda está um pouco defasado, né? A gente deve crescer entre 3% esse ano, o PIB para esse ano está 2,5%. Né? Para o ano que vem que o PIB teve uma queda para 1,32, como você comentou. Acho que olhando para isso, dólar eu vou deixar para vocês, né? O dólar não tem como opinar muito, mas acho que Selic não muda a expectativa, como colocou aqui, né? 1,75, mas que eu ficaria um pouco de olho em relação à perspectiva mais altista já para o final do ano seria o PIB, tá? Acho que o PIB ainda tem um potencial de ser revisado para cima.
O Garuf, projeção aí de inflação no radar de novo, tudo bem, a gente tivemos um aumento da Selic, né? Acho que era natural, ainda mais que os dados vieram pressionando um pouquinho mais, a gente sabe principalmente lá atrás com o aumento do reajuste do combustível, era de se esperar um pouquinho mais o impacto aí na questão de uma inflação, do retorno de uma inflação, mas aquele retorno assim, comedido, né? Devemos nos preocupar ou apenas ajustes de piloto? Eu não sei, isso é engraçado, Marco. Eu tava pensando outro dia isso. Só não deve ter inflação lá em Brasília, porque eu não sei vocês aí, tá? Nos últimos 2 anos, eu senti a inflação em casa, foi grande, viu? Então, assim, a gente sentiu muito em tudo, especialmente em alimento, subiu muito as coisas ao longo dos últimos anos, e lógico, a gente vai sentir eventualmente, se subir, e aí a gente tem um problema com taxa de juros, né? Então o Ibov sempre sofrendo com isso, porque numa redução de juros, se virar essa curva da inflação, aí a gente vai ter uma briga grande entre executivo e Banco Central para segurar. Então, olha, Marco, eu não sei você aí, como é que tá na tua casa? Você sentiu ao longo desses últimos, especialmente o último ano? Eu senti bastante, e eu acho que agora só está representando o que de fato é, especialmente agora com combustível. Aí tem posto de gasolina a R$8 a gasolina aí, Marco, deve vir com nitro, lembra do filme Velozes e Furiosos? Deve ser gasolina daquela ali, para você poder fazer corrida, não sei. Ô Edu, vou falar para você que proteína em casa lá a gente tem diminuído cada vez mais. Antigamente era carne e reinava, né? Aí depois você vai para o frango, agora é ovo, porque impressionante que a gente justamente vê essas questões da inflação, né? Eu não sei você também que está nos assistindo, porque o preço das coisas elas sobem, mas não volta, né? A gente vê o preço da carne, não volta, vê o preço de proteína, não volta. Então assim, para subir vai, mas depois para baixo não reajusta nunca, né? Então a gente, essa falsa impressão de inflação dos produtos, né, de cesta básica, a gente vê a base, o poder de compra, né? Dado o poder de compra do salário mínimo quando começou o Plano Real lá em 1994 para hoje, né? O que a gente consegue comprar mesmas coisas aí. Alex, esse falso poder aí, né, de essa inflação contida, você consegue também imaginar isso no preço das ações, esse retorno? Porque aparentemente as ações voltam o preço, né? Estagnado, né? As ações pelo menos até voltam, o que é bom para nós, né? Para quem é investidor, né? Pelo menos a gente consegue comprar mais barato, né? As coisas do dia a dia, não. Mas acho que oportunidade, como a gente fala em relação à perspectiva das ações aqui no Brasil, Marco, acho que a gente está num período que a gente sempre comenta aqui, né? Que é o período da queda de juros. Nesse ciclo, que sempre quando começa, né, inicia-se esse ciclo de queda da Selic, nós temos uma expansão de múltiplo, né? Ou seja, um direcional, né, de bolsa muito maior, porque o investidor faz aquele trade, né, de renda fixa com renda variável. Quando a gente fala de renda fixa, né, o que está sendo um pouco mais comentado agora é o pré, né, porque está todo mundo querendo travar, sendo mais otimista, que na verdade você investir em pré está sendo otimista com o Brasil, né, Marco? Porque você está travando uma taxa maior esperando que os juros caia, né? Então, na verdade, no final do dia, você está sendo otimista em Brasil, né, comprando pré. E é isso que, na média, os gestores estão fazendo, pelo menos que eu estou vendo. Claro que o pós ele tem uma composição na carteira, acho que sempre tem que ter, né, não só em relação à liquidez, mas eu acho que o pré agora fica mais determinante e a renda variável, né, as ações agora começam a ser mais discutidas, já com essa queda. Acho que o mercado ainda não sentiu, tá, o Marco? Acho que o mercado ainda não, quando eu falo mercado, eu digo pessoa física em geral, ainda não se antecipou, tá? Ainda não vi grande fluxo disso, basta ver os fluxos dados, né, que são divulgados pela B3, a gente sabe que o investidor ainda está um pouco mais contido, né, esperando, deixa eu ver realmente se juros caindo ainda mais, para eu começar a sentir no meu bolso que minha renda fixa está pagando menos para eu correr risco em ações. Mas é isso que deve, se tudo mais constante continuar, tendo uma perspectiva, um fluxo maior para as ações, aí, enfim, falando institucional, falando de estrangeiro, podemos ter patamares da Bolsa ainda maior e também outras ações que eu gosto, que são as small caps, em patamares ainda melhores, né? Falando melhores de preço e fundamentos também, né? Acho que os juros mais altos, mais baixos, né? Depois dos juros mais altos lá atrás, diminui aquela preocupação com alavancagem, com despesa financeira, o mercado de crédito fica mais aberto, né, de influência caixa, acho que uma conjuntura de fatores que a gente pode estar mais otimista aqui no Brasil. E a inflação, a famosa doença do dinheiro, né? Então, por isso que o Banco Central
ele toma suas medidas e uma das principais dela é aumentar ou cortar os juros para poder controlar justamente essa inflação. Então a gente está tendo o mundo justamente num movimento um pouco mais inflacionário, desde a época da pandemia, por uma série de coisas, né? A gente sabe que desde o subprime de 2008, com aquela enxurrada de quantidade de dinheiro que foi injetada no mercado financeiro, ele já estava sendo diluído. Então, em 2018, 2019, ali a gente já começou a ter uma percepção desse dinheiro sendo enxugado pela economia, e aí depois tivemos a pandemia, que os bancos centrais mundiais injetaram mais uma quantidade absurda de dinheiro para tentar aí conseguir socorrer a população e enfrentar o momento em que o mundo vivia naquela época. Quando a gente fala aquela época, a gente está falando de pouco tempo atrás. Isso, né? 100 anos atrás, quando você estava vivo naquela ainda, época, na pandemia lá, pandemia foi há pouco tempo atrás. E aí fez com que o dinheiro, né, fosse despejado e, de novo, trouxe o fantasma da inflação, que mais uma vez, aí usando o termo, que inflação é a doença do dinheiro. E aí o Banco Central, os bancos centrais, ele tem como uma das premissas poder garantir o poder da compra, né? O poder do dinheiro ali, que a moeda continue sendo fortalecida para ter o poder de compra. Dado que a gente vê algumas economias mais fragilizadas, como vou citar Venezuela, né? Como Argentina, algumas economias em que você vai com calhamaço de dinheiro, um bolo de dinheiro para comprar uma caixa de ovo, né? Então é isso que o Banco Central evita. Agora, quando a gente vê algumas notas de valores um pouco mais diferentes, nota de R$200, nota de 500, que não existe, tá? Ainda, né? Mas quando o Brasil começar a soltar uma nota de R$500, nota de R$1.000, isso é um sinal negativo para a economia, porque significa que vai perdendo o poder de compra. Por enquanto, o nosso limite aí é uma nota de 200, né? Falar nisso, faz tempo que eu não vejo uma nota de R$200, hein? Acho que eu nunca peguei uma nota dessa no meu bolso, hein? Você vê no caixa, Edu, tá muita nota de 200 aí, Garufi? Qual é o bicho que vem nessa nota? Você sabe, não? Eu não sei. Você sabe qual Excelente pergunta. Que bicho que tem na nota de R$200 ali? Quem que é? Boa pergunta, viu, Mauro? É o Lobo-Guará. É o Lobo-Guará. Eu não... Dá um Google aí depois, o Alexandre. Eu acabei de ver aqui agora. Viu o Lobo-Guará? Eu tava na dúvida, mas eu consultei aqui, é o Lobo-Guará, cara, Lobo-Guará, por enquanto, na minha carteira só tá o cheiro do Lobo-Guará, viu? Porque a nota de 200, o Lobo-Guará não tá aparecendo, não. Mas, enfim, então justamente esse movimento que o Banco Central tem aí, né, para garantir o poder de dinheiro, e a gente tem isso. Olha, a gente vai daqui a pouco para o nosso último break e vamos trazer, e viremos trazer na volta, falar um pouco de Brasília, né? Da questão de Brasília no radar, embora a agenda esteja esvaziada, o compromisso aí do Brasil com pautas importantes. Arthur Lira já disse aí que quer quórum lá, quer todo mundo lá votando. Vamos fazer a abertura, vamos trazer para você a abertura do nosso mercado de índice dólar futuro e alguns papéis com o Eduardo Garufi. Não saia daí que a gente já volta, um minutinho, rapidinho. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest,
Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem. Estamos de volta aqui no pré-market com a abertura dos mercados futuros aqui no Brasil nessa segunda-feira, dia 4. Bolsa em alta, dólar em queda, Eduardo Garuf. Bolsa sobe subia mais, hein? Tava subindo 0,33, agora sobe mais um pouquinho o dólar e chegou a cair 0,22, cai 0,18. Por enquanto, tudo dentro do controle, né? Bolsa com uma leve alta, dólar com uma leve queda, mas nada muito distorcido. Primeiro candle aí, eu gosto de acompanhar a abertura dos 15 minutos, o índice futuro aí, bem de ladinho, tem que esperar, né? Dia de feriado americano, eu falo, dia bom pra gente não fazer nada, porque geralmente o volume é muito baixo, a gente acaba tendo... É dia de perder dinheiro, né, Marco? Então eu prefiro é verdade. Ficar olhando. Mas por enquanto nada, né? Índice nada. Se a gente olhar o dólar também, os dois abrindo nessa região já mostra o tom do dia, né? Geralmente quando a gente vê índice e dólar abrindo numa regiãozinha que lateralizou no fim da sexta-feira, acaba sendo uma notícia geralmente ruim. Geralmente quando a gente tem aí uma semana mais interessante de dados, índice e dólar já abrem meio que com algum gap, já numa certa distância, mostrando alguma força. Ainda é cedo, 3 minutos só, vamos ver ali para as 9h15, Marco, o que aconteceu quando fechar esse primeiro candle de 15 aí, ver se tem alguma coisa que preste pro dia. Ô Edu, você trouxe uma coisa importante aí, você não opera segundos dias de feriado nos Estados Unidos porque você perde a referência ou porque o mercado perde a liquidez? E, consequentemente, a volatilidade? Liquidez, né? Perde a liquidez e perde a volatilidade. Eu percebo, Marco, você também é um cara que, já teve lá no chão, lá no pregão. Eu imagino que você tenha visto isso e eu percebo isso, e quem olha fluxo também percebe um pouco desses dias sem o mercado americano um pouco solto, né? O que eu quero dizer um pouco solto? É dia de quem quer levar preço levar, é dia de quem quer brincar com o preço. Logicamente, né, guardadas as devidas proporções. Índice dólar é muito líquido por natureza, mas eu vejo que fica muito mais, sem o estrangeiro entrando com tanta força, fica um pouco mais tranquilo de você movimentar, se você quer trabalhar preço em algum lugar, se você quer puxar preço, especialmente das ações. Então, nem falamos do índice diretamente, mas especialmente das ações, que aí tem um volume ainda menor e você consegue, talvez, aí a turma fazer alguma montagem de posição, ou até, seja o que for, seja a estratégia que for. É um dia que eu acho que fica menos técnico, comparado com um dia convencional, Marco. Por isso que eu perco um pouco as probabilidades que eu gosto de olhar, elas ficam um pouco difusas. Então eu prefiro ficar mais meu histórico não é bom. Feriado americano, para mim, não é um dia que eu tenho historicamente um resultado positivo nesse dia. Olha, sinceramente, concordo contigo, e hoje é um dia que eu não opero, tá? Você falou da época de pregão, em dia de feriado a gente não ia nem trabalhar, porque não tinha motivo, a bolsa realmente ficava parada, ou seja, só para almoçar com os amigos. Hoje, por exemplo, é um dia que, saindo daqui, faço minhas outras coisas, tudo menos operar. Alex André, você estava falando do pessoal da Sarinvest que cantaram a bola lá, recompraram um pouco mais de Vale, e o que o pessoal da Sarinvest está observando aí de ação para
para esses próximos dias, que eu já quero que o Garuf faça um estudo também das ações ali que você tiver de olho. Ah, legal. Nós lá a gente olha para praticamente todas as empresas, né? Eu acho que a gente está um pouco mais otimista agora, até olhando um pouco mais para hoje, já para aproveitar aqui as notícias. Estava falando do petróleo, né? O Marco, nem vi quanto estava o petróleo hoje, mas o petróleo está com uma tendência positiva, né? Ao longo dessa semana. O petróleo agora está caindo ligeiramente, está caindo 0,06 agora, que eu estou vendo aqui $88, mas quase nos $90. Então, nesse patamar a gente gosta bastante. PetroRio 3R, Vale, a gente já comentado anteriormente. Acho que fica um pouco mais pessimista no curto prazo com varejo, e o cenário de real estate como um todo a gente fica otimista, tá? Acho que real estate muito mais voltado para alta renda, média alta renda, baixa renda acho que andou bastante, pode andar ainda mais, mas a gente é um pouco mais seletivo, tá? Tecnologia também, tem alguns nomes que a gente gosta, que a gente já acompanha, Infracommerce, CSU, por exemplo. Tem várias empresas aqui para comentar, mas acho que em suma seriam essa. Tecnologia também tem positivo, que entra um pouco no varejo, mas entra como tecnologia também, positivo. Aéreas no mercado é bem controverso, a gente acaba gostando de Azul. Vou falar de ações aqui, eu vou ficar falando meia hora, tá, Marco? A gente gosta bastante de falar, mas acho que tem muitas ações aqui que a gente acaba gostando por vários momentos. Ou por a desalavancagem financeira, né, ou seja, ou por alavancagem operacional. O que é desalavancagem financeira? Basicamente a empresa fazendo um movimento, né, de expansão de geração de caixa, reduzindo as suas dívidas, né, ou seja, saldando as suas dívidas. E alavancagem operacional pode até ser esses dois movimentos, né, pode ter esses dois movimentos simultâneos. Mas às vezes tem companhias crescendo não de forma orgânica, né, de forma inorgânica. Então, ou seja, colocando capex, né, não necessariamente crescendo com a sua mesma base operacional. Então, a alavancagem operacional acho que é a principal palavra que eu tenho visto do desafio de várias companhias nessa virada de ciclo, né, porque as companhias precisam desalavancar financeiramente, mas precisam crescer e não necessariamente colocar mais dinheiro, né? Então, essa alavancagem operacional acho que essa é uma das teses que a gente gosta bastante quando a gente olha para as companhias, né? Então, várias companhias tem esse perfil que a gente gosta e aliado, claro, com um valuation atrativo, né? Isso tem que ser predominantemente aceito, né, das nossas perspectivas, mas acho que essa expansão de múltiplos à frente, mesmo com o setor de construção civil, eu falei, tinha empresas subindo 100%, que mesmo assim está valendo 0,8 valor patrimonial, e mesmo assim a gente enxerga que tem um desconto e que possa crescer ainda mais. Eu acho que a ótica olhando à frente, tem muita gente que fala, subiu 50%, 100%, e por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, Marco, para não ficar em cima do muro. Tem uma empresa chamada Moura do B, dependendo da sua análise, já subiu mais de 100%. E a gente fala assim, poxa, será que faz sentido investir em Moura do B a não ser, por exemplo, uma Via Varejo? Tem nada a ver uma coisa com a outra, uma é varejo, outra é construção civil. A nossa preferência de alocação, de estratégia, a gente tem lá, né, através do Saravale, recomendação em Moura do B e não em Via Varejo agora. E olha, uma empresa que caiu mais de 70%, 80%, no caso de Via, e uma Moura que subiu mais de 50%, 100%, dependendo da sua ótica ali do seu período que você está pegando. Então, ou seja, aí a gente acha que tem mais oportunidade mesmo, tendo subindo mais de 50%, 100%. Por quê? Porque a gente vê expansão de múltiplo, a gente vê alavancagem operacional, a gente vê um momento macro mais atrativo do que Via Varejo agora no curtíssimo prazo. Tá? A gente não está olhando o gráfico aqui, tá? Não é aí com Garuf, na análise técnica, mas estou falando aqui um pouco mais da opinião do Saravale, nossa opinião lá sobre a análise fundamentalista desses papéis. Não necessariamente o papel mais barato é o papel que caiu mais, tá, Marco? Essa é a conclusão para trazer aqui na discussão. Maravilha, maravilha. Antes de traçar aí um setor que eu quero que o Garuf acompanhe, que é o setor financeiro e também uma do setor imobiliário, fala um pouco de Brasília, né? Brasília, a gente tem feriado na quinta-feira e parece que na quarta-feira já vai ser esvaziado por lá. Porém, tem algumas pautas importantes que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pede que o Congresso lá esteja em peso. Entre elas, a questão do desenrola, né? E também sobre as votações ali, sobre o que o governo poderia, a taxação de aposta esportiva. Então, o governo aí estima arrecadar mais de 12 bilhões de reais aí com essa nova modalidade, arrecadando ali, taxando as apostas esportivas. E também o desenrola aí com esse novo movimento. Então parece que o governo tem feito uma trégua aí pelo menos com a Câmara, né? Nessa questão de alocação dos ministérios, para aprovar pautas importantes para a Fazenda, para que se arrecade, para que se possa gastar e o compromisso fiscal fique em ordem e controlando, consequentemente, o nosso câmbio, perspectiva otimista para o Brasil. Mas
como disse, Brasília ainda segue, né, aquela incógnita. Não quero entrar na questão política, porque o programa aqui é de economia, falando um pouco mais justamente desse setor, Garuf, o setor financeiro. Na semana passada teve também, já está em conversa com a questão de tributação um pouco maior para grandes fortunas, operações offshore, e isso fez com que o setor financeiro reagisse de forma até que positiva, né? O impacto foi positivo, o setor financeiro sumindo bastante. Como é que você está enxergando para esse início de semana o setor financeiro, já que a nossa bolsa aí opera nesse exato momento com uma leve alta de 0,07%, já devolveu o ganho aí que estava tendo nos primeiros minutos de negociação? Especialmente empresas, estava até olhando aqui agora, Itaú, por exemplo, né? O Itaú, ele vem, tirando o Bradesco, tá? O Bradesco para mim fala uma língua um pouco diferente do Itaú, Banco do Brasil, mas o Itaú vem aí nos últimos anos, aí desde a pós-pandemia, muito lateral, mas um movimento que é uma lateralização, sempre dando um passo num novo patamar de preço, né? A gente está falando aqui de um preço super importante, que é justamente a máxima aqui de dezembro de 19, 27,65, que é um preço que Itaú vem trabalhando. Então, assim, isso aqui é o gráfico semanal, né? Então, a gente tem uma semana passada rejeitando de novo esse preço de 27,60, o que me dá aí esse tom, Itaú e Banco do Brasil, né? Olha só, se a gente dá uma olhada aqui no Banco do Brasil, que aí sim é mais bonito. Para mim, Banco do Brasil, Petrobras, quem diria, né? As estatais aí são as que estão com gráficos aí mais interessantes. Banco do Brasil, a única coisa que me preocupa e tem que tomar cuidado aí, no caso, é essas últimas semanas muito fracas em fechamentos, ou seja, aberturas e fechamentos com bastante vendedor aparecendo em cima. Então, o setor financeiro, Marco, está eu vejo ele um pouco indeciso ainda, todo com um tom mais altista, sim, mas um pouco indeciso. Então, o pessoal que gosta, por exemplo, de Banco do Brasil, esperar um pouquinho. Essas últimas semanas elas tiveram muita rejeição, ou seja, nem comprador nem vendedor conseguiu ganhar espaço. Espera fechar uma semana positiva em Banco do Brasil, realmente positiva, não essa aqui que fechou 1%. 1% não é nada se você vê uma semana que pelo menos 4%, tem semana de 2,80%, tem semana de 6%, então a semana média, né, que Banco do Brasil vem fazendo, ele é na casa de 2,20%, fez uma semana de 1%, uma de baixa de 0,13%, está um pouquinho devagar, eu esperaria um pouco, e Itaú bem lateral, então tomar cuidado para não comprar muito alto no Itaú, ou seja, não comprar justamente os topos. Eu vou colocar de novo aqui só para a gente relembrar aqui. Tomar cuidado só para não... Essa macro região aqui, que é uma região alta, vou até desenhar aqui que eu acho que fica mais fácil da gente ver. A gente tem um canalzinho, eu já tinha desenhado ele antes, e esse canalzinho ele vem funcionando muito bem nos últimos tempos, ou seja, tem potencial de alta, com certeza tem, a gente pode vir a novos patamares. Então é a mesma coisa, Marco, vamos esperar fechar pelo menos mais uma semana positiva. Essa aqui foi uma boa semana, 3% de alta, mas uma coisa que a gente no gráfico olha muito é justamente por onde o preço trabalhou ao longo dessa semana. Por exemplo, nesse gráfico, o preço chegou a ter aqui uma cotação de 28,57 para depois devolver aí para 27,65, então quase R$1 aí que devolveu. Eu acho que eu esperaria pelo menos essa semana aí, que eu não acho que não vai dar nada por uma semana muito fraca, mas uma semana de alta e uma semana positiva, Itaú e Banco do Brasil, Marco. Eu gosto bastante das duas aí. Banco do Brasil surpreendeu aí todo mundo, né? Uma alta expressiva, liderou a alta do setor de banco. Uma notícia que chegou agora aqui, Alex André, queria que você reforçasse aqui, até mesmo a gente falou do varejo, né? A Via convocou em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 12 para votar propostas da administração para a mudança de denominação social da companhia e também aumento de capital social em até 3 bilhões de ação. A nova data foi definida após não ter atingido o quórum necessário no último dia 1º de setembro. Via Varejo fazendo manobra para tentar realçar ou reagir um setor que em 2023
vem sofrendo bastante. Parece que o Roberto Campos Neto aí não está atendendo de forma como a Luísa Trajano, da CEO, pelo menos uma da líder lá da Magazine Luiza, esperava, Alex André. Exatamente, esse follow-on aí da Via, mercado, eu acho que já estava esperando, né? O short, o percentual de short já estava subindo já faz alguns dias, a taxa de aluguel subiu bastante, né, consideravelmente. E as empresas de varejo, como eu estava falando lá, né, quando eu estava comentando das empresas de perspectivas, né, não só de alocação, mas de estratégia, né, enfim, tudo como um todo, varejo ficando um pouco atrás, né? Porque varejo tem uma questão um pouco mais difícil, né? Do capital de giro, tem a questão toda da dinâmica de consumo, que ainda vai demorar um pouco para crescer, né? O pace, o ritmo de crescimento não é tão rápido assim, a gente sabe. Então, as empresas fazendo um plano um pouco mais de contingência, né? Para continuarem no jogo, né? Continuarem vendendo, continuando operacionais. E a Via sabe que vai precisar fechar diversas lojas, vão precisar realmente negociar com os fornecedores, aqueles produtos que não dão margem positiva, dão margem negativa, no P vai ter que jogar para o 3P, para o Marketplace. Então, são várias estratégias, né, que o Franklin agora que assumiu está tentando colocar de pé, né, para realmente a Via voltar a ser competitiva. E necessariamente com a queda da Americanas, né, com a recuperação judicial da Americanas, esse market share da Americanas não necessariamente foi para a Via também. Né, o market share ele ficou ali um pouco, né, aberto, né? Ou seja, a gente não viu aí as grandes companhias pegando esse market share justamente por quê? Porque a economia não está tão aquecida assim, o consumo não voltou, né, da mesma proporção como antes. Então acho que esse momento também um pouco macro também atrapalha um pouco a retomada dessas companhias, não só interno. Bom, então aproveitando aí que já falamos da Via, é um papel, o Eduardo Garuffi, eu particularmente, eu não gosto de olhar para empresas que vêm sofrendo bastante, é claro, né? A não ser que ela esteja no portfólio, mas a gente tem que passar essa informação para o investidor. Como, por exemplo, particularmente Americanas, uma empresa que eu não gosto nem de falar porque não tem muita perspectiva a não ser meramente especulação. Eu gosto de uma coisa mais consolidada, a gente tem que falar de coisa boa. Não que se Via Varejo esteja sofrendo bastante nos últimos períodos, porém, tem muita gente que está posicionada nesse papel e também gosta de operar essa ação. O que a gente está enxergando nela, Edu? Se a gente for operar, eu não gosto de operar short, tá? Que é a posição vendida em ações, não gosto mesmo e não faço. Mas se eu não soubesse, se eu visse esse gráfico sem saber o que é, eu estaria vendendo, só vendendo, absolutamente. A gente tem no gráfico semanal desde a região aqui de 21, e como todo setor, né, sofreu, mas Via, comparado, por exemplo, com o Magazine Luiza, é impressionante, né? A gente está vindo aqui, olha, não sei nem se... Não, ainda não testou, mas a gente está vindo aqui para testar. E começa a ficar muito provável o teste dessa mínima aqui, que é uma mínima absoluta, 11 de janeiro de 16, tá? Que é uma mínima aqui em 1,04, com a sequência de semanas, tá? E quando a gente tem uma sequência como essa, a gente pode tranquilamente fazer projeções, tá? E a gente vê aonde esse preço pode levar. Ele já levou a primeira projeção e já encontrou o alvo, então a gente vai eventualmente olhar projeções um pouco maiores, como por exemplo, essa projeção aqui, que está levando perto de 1,08, então, Marco, assim, se você, eu acho perigoso, né? A gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente pensa em estar shorteado em ações, tem que saber o que faz, tá? Não só você tem que conseguir alugar, mas tem que tomar cuidado, porque empresas assim, quando tem alguma situação que está levando muita gente a querer vender e você tem uma porta, uma saída de emergência muito pequena, tá? Você pode ter depois dificuldades para gerenciar essa operação, e ações viram de humor muito rápido. E quando viram de humor muito rápido, a gente sempre tem que lembrar, eu acho que isso é um alerta muito importante para dar para o investidor, é que quando você compra, você tem risco limitado, né? Quando você vende, não. Tá? Quando você vende, é ilimitado o risco. Então, apesar das corretoras controlarem o risco e a gente, logicamente, acabar sendo estopado, né? Tomar o prejuízo mais cedo ou mais tarde, tem que tomar cuidado com operações vendedoras, mas se fosse um derivativo, por exemplo, Marco, não tem muito o que pensar aqui não, tá? Não tem de maneira nenhuma compra, e aí muito se a gente tivesse aí um case fundamentalista interessante, o Alex estivesse falando, olha, ela tá com bons fundamentos e barata agora, interessante para montar posição. Eu ainda assim, mesmo tendo fundamentos bons para montar posição, eu esperaria um pouco, prefiro
prefiro pagar um pouco de preço e esperar um pouquinho. Um caso recente meu e da turma comigo lá foi Netflix, que depois que Netflix deu aquele reporte menos positivo, ela derreteu, acho que foi 20% no dia que abriu, e é o tipo de coisa que você tem dificuldade de ter timing, porque bom, market timing já é difícil, tá? Então, acertar o momento já é muito difícil, mas quando a gente tem esse tipo de inércia, quando a gente tem esse tipo de movimento, como está tendo Via, é muito difícil encontrar e adivinhar onde é o fundo dela. Se você está investido nela, divida bem seu capital para poder ir, eventualmente, investindo conforme ela for descendo, porque até onde ela vai, a gente não sabe. Só sei, Marco, que tem aí bastante potencial de cair ainda mais. Perfeito, é isso aí, Garuf. Ô Alex André, vamos pedindo de você algum recado para o investidor nesse dia do Labor Day nos Estados Unidos, ou aguardar para amanhã mesmo as emoções, porque hoje deve ser um dia meio morno, para não falar frio. Semana um pouco morna, né, já quinta meio ter feriado aqui, né, como você estava comentando sobre volatilidade, né, talvez a volatilidade não, que pode ser uma amiga do investidor, hoje talvez não deva aparecer. Mas uma semana um pouco mais morna, como você comentou, né, Marco? E eu acho que a perspectiva, após os dados que nós vimos semana passada, acho que na leitura para setembro, né, vamos falar que agora, começando no mês de setembro, ainda estamos no começo, então acho que a perspectiva para o final do ano, já que estamos muito próximos, sim, é muito, muito positiva, continuo otimista para a nossa bolsa aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Alex André, espero você aqui amanhã. Obrigado pela participação hoje, viu? Obrigado, Marco. Um abraço para você. Obrigado, Garuf. Obrigado a todos. Até mais. Continuo aqui com Eduardo Garuf, fazendo comigo o pré-market aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 4, feriado nos Estados Unidos, como nós trouxemos aqui desde o início do mercado, desde o início do programa, falando aí, reforçando que hoje a bolsa aí deve ser um pouco mais lenta, lateralizada por conta desse feriado nos Estados Unidos. Aproveitando, dando uma esticada, para falar da agenda da semana, a agenda do dia, né? A gente tem um dado importante para sair hoje na China, às 22h45, o PMI na China, mas a gente vai refletir, esse número será refletido apenas amanhã na nossa economia aqui no Brasil. A gente tem, durante a semana, na terça-feira, amanhã, produção industrial aqui no Brasil, esse número vai sair às 9 horas da manhã. Dando sequência para a agenda dessa semana, que é um pouquinho mais tranquila, na quarta-feira temos livro bege, né? O livro bege, que é uma leitura praticamente aí do Banco Central americano, e depois a gente tem na quinta-feira feriado aqui no Brasil, e a semana se encerra na sexta-feira com dados um pouco mais importantes na China, índice de preço ao consumidor, e esse indicador vai sair na sexta-feira à noite, ou seja, segunda-feira a gente sabe com esse indicador. Eduardo Garuf, um dia mais tranquilo aí hoje, então não temos aí muita volatilidade, o nosso índice prossegue praticamente voltando para o 0 a 0, como a gente estava mais ou menos prevendo, né? Muito lateralizado, o dólar também aí com uma leve queda, um pouco mais, o dólar com uma queda de 0,37. Acho que vale ressaltar, pelo menos nesses 24 minutos de mercado, essa questão do dólar um pouquinho em queda, né? Dólar, primeiros 15 minutos do dólar muito fraco, a gente teve aqui ele tentando ganhar 4,950, parece que está conseguindo agora no 15. Dentre dólar e índice futuro, o dólar está me parecendo, está configurando alguma coisa um pouco melhor, e vamos guardar as proporções do que eu chamo de melhor, porque eu não vou usar menos pior, porque é errado no português, mas é realmente aí talvez uma configuração para quem gosta, quem está no intraday, quem está no day trade, que possa ser interessante de buscar alguma operação de curto prazo, eventualmente esperar às 9h30 e ver como esse dólar ele fecha esse segundo 15 minutos, fechando uma boa barra, como ele está querendo aqui, a gente pode talvez ter uma tentativa de vir mais abaixo. Já o índice, Marco, realmente, primeira barra de 15 minutos, colocar bem grande aqui, uma barra bonita, fechou uma sombra, ou seja, uma rejeição no topo, deveria ter dado continuidade para baixo. Esse é o tipo de barra que é uma barra de urgência. Quando você vê uma barra que forma muito assim, com muito careca, que a gente chama, sem rejeição de um lado, e ela não tem continuidade quase imediata, você já pode começar a imaginar um mercado mais lateral, um mercado mais brigado, é o que está acontecendo. Voltou aí para zero nada, Marco, então?
Eu acho que vale a pena. Um dia não faz ninguém, nem trader, nem investidor. Às vezes vale a pena a gente ficar, sentar na mão, como a gente fala, e ficar só assistindo aí. Então você que é do mercado financeiro já pega esse recado do Garuf e fica um pouco mais tranquilo. E um dia morno com feriado nos Estados Unidos. Edu, muito obrigado pela participação, viu? Semana que vem você está de volta conosco aqui no Pré-Market. Um abraço, Marco, obrigado. Um abraço para todos, boa semana. Ótima semana para você também. Bom, o mercado aí abrindo um pouco lateralizado, a gente teve a Bolsa da China com uma alta um pouquinho mais expressiva, também por injeção, na verdade, algumas ações lá do governo chinês referente ao mercado imobiliário. Isso trouxe um ânimo para a Bolsa, pelo menos na Ásia, e a China fechou com uma alta um pouquinho mais expressiva, lembrando que essa alta reverbera nas bolsas europeias também, que operam no positivo. Já as bolsas americanas operam muito na linha d'água, por conta do feriado lá fora nos Estados Unidos. Quinta-feira também tem feriado. Vale lembrar que Brasília é o radar aqui no Brasil, por conta do câmbio, né, para ver como é que vai estar essa parte fiscal, algumas votações importantes. A Turlira na Câmara chama todo mundo para votar ali pautas como, por exemplo, o Desenrola, também a questão da tributação nos jogos de aposta, que seria importante para a Fazenda, já que arrecadaria 12 bilhões aí para o ano que vem. E o governo nessa luta constante aí, em uma arrecadação para poder controlar esse teto de gasto, ou seja, arrecadar para poder gastar. A Bolsa operando praticamente lateral nesse início de semana e o dólar aí com uma leve queda. Acho que o mercado aí a gente aguarda novas emoções, um dia teoricamente um pouquinho mais tranquilo do que o convencional. Bom, a gente vai participando aqui, encerrando o dia de hoje, né? Você vai continuar aqui agora com o BMC News, com a apresentação da Paula Moraes e com o Felipe Nascimento. E eu volto amanhã, às 8 horas da manhã, com o Pré-Market, trazendo esse início, esse pontapé aí de mercado financeiro para você. Então, agradecendo mais uma vez a sua audiência, desejo a todos um ótimo pregão e eu volto amanhã aqui na BMC News. Um abraço. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica,